Conheçam Raquel. Ela nasceu em 1970. Ela era uma mulher de 42 anos que vivia em Miami, Estados Unidos. Raquel foi descrita como uma mulher que sempre se lembrava de todas as ocasiões especiais porque tinha uma ótima memória. Durante grande parte de sua vida, ela viveu em Cuba. Enquanto estava ali, aos seus 18 anos, ela estava frequentando um bar quando um homem chamou muito a sua atenção. Esse homem se chamava Jesus, tinha 30 anos, era bastante desinibido, até um tanto arrogante, e assim os dois acabaram se aproximando e iniciaram um relacionamento. Após algum tempo conversando, os dois decidiram se mudar com a família de Jesus para os Estados Unidos, porque eles queriam tentar uma nova vida. Assim que chegaram ali, Raquel e Jesus se casaram. Ele conseguiu um emprego como caminhoneiro, então passava vários dias fora de casa, e enquanto isso Raquel ficava em casa cuidando dos 3 filhos que teve com ele. Com o passar dos anos, o casamento deles não foi nada fácil, porque Jesus não era um homem tranquilo. Ele era bastante ciumento, não gostava que Raquel tivesse amizades. Aliás, ele não gostava nem que ela conversasse com seus vizinhos. E Raquel só vivia aquela vida ali dentro de casa, cuidando de seus filhos e de seu marido também, porque era só ele quem trabalhava. Quando sua filha mais velha fez 18 anos, ela saiu de casa e o casamento, que já não era bom, ficou ainda pior. Depois disso, Raquel começou a se incomodar com a vida que estava tendo durante todo aquele tempo e decidiu se separar de Jesus. Obviamente, ele não aceitou muito bem tudo isso. Como ela não tinha dinheiro, ela primeiro decidiu sair de casa, deixou seus 2 filhos mais novos com o ex-marido para que ela pudesse se estabelecer, porque na sua cabeça ela pensava só em conseguir um emprego, conseguir também um lugar para morar e depois ela pegaria a custódia de seus filhos de volta. Assim que Raquel saiu de casa, sua vida mudou totalmente, porque ela conseguiu um emprego como faxineira de um colégio local e também fez alguns amigos. Mesmo com sua vida mudando, Jesus não parava de ir atrás dela. Ele ficava mandando mensagens o tempo inteiro, ligava sem parar. Por causa disso, Raquel chegou até mesmo ir até a delegacia, falou com os policiais o que estava acontecendo. Ela também pediu uma ordem de afastamento, só que isso não impediu Jesus de continuar indo atrás dela. Por causa disso, algumas vezes, Raquel tinha que ficar em um abrigo para mulheres, porque ela não queria que Jesus se aproximasse dela, só que, mesmo assim, ele continuava indo em seu trabalho ou ficava observando o que ela fazia em seu dia a dia. Em um certo dia, Raquel viu sua vida mudar totalmente. Em algumas matérias se diz que ela estava em um parque lendo um livro, quando de repente um homem chamado Dagoberto sentou ao seu lado, perguntou para ela o livro que estava lendo. Ela falou, e após isso ele abriu sua mochila, tirou o mesmo livro e disse que estava lendo o mesmo que ela. Após isso, os dois tiveram uma longa conversa. Por algumas semanas eles ficaram conversando apenas como amigos, até que eles perceberam que estavam apaixonados um pelo outro. A partir daí, Raquel contou toda a sua história para Dagoberto, ele a chamou para viver junto com ele, para se sentir mais segura. E então ela foi. O que eu preciso dizer para vocês é que existem outras matérias que dizem que, na verdade, Raquel conheceu Dagoberto enquanto ela ainda estava morando com Jesus, que ela só saiu da casa de Jesus para ir direto à casa de Dagoberto. Porém, eu não sei dizer para vocês qual a versão é a certa e por isso estou informando aqui. Também em algumas matérias se diz que, na verdade, os dois se conheceram em um supermercado e não em um parque, como falei anteriormente para vocês. Assim como Raquel, Dagoberto também era de Cuba, tinha ido para os Estados Unidos em busca de uma nova vida, trabalhava como operário e também com caminhões, e por isso os dois se conectaram tanto. Quando Jesus descobriu que sua ex estava namorando, ele não quis aceitar de jeito nenhum. Ele passou a estacionar seu carro próximo ao trabalho de Raquel, ficava ali por horas. Como falei para vocês, ele ligava, enviava mensagens o tempo todo para que ela soubesse que ele estava de olho nela. Em algumas matérias se diz que Raquel pediu o divórcio em julho de 2012, porém em outras se diz que, na verdade,
foi em setembro de 2012. Enfim, alguns meses depois de Raquel já ter terminado com Jesus, ela ficou morando com o namorado Dagoberto. Diferente do relacionamento que ela tinha com Jesus, esse novo relacionamento dela era bom, fazia bem a ela, e ela estava muito feliz ao lado do namorado. Na manhã do dia 4 de setembro de 2012, Raquel e Dagoberto começaram a se preparar para ir ao trabalho. Enquanto estavam em casa, eles combinaram de ter um jantar especial naquele dia. Dagoberto disse que iria cozinhar e então os dois ficaram muito ansiosos por isso. Depois disso, Raquel foi trabalhar. Ao sair do trabalho, às 9h30 da noite, ela se despediu de uma amiga, ligou para o namorado dizendo que já estava indo para casa. Ele contou que já estava fazendo o jantar, perguntou o que ela ia querer de sobremesa, porém antes de ouvir sua resposta, a ligação caiu. Algum tempo depois, Dagoberto achou estranho porque Raquel ainda não tinha chegado em casa. Ele então começou a ligar para ela várias vezes, porém a ligação não completava, e então por isso ele ficou esperando por ela toda a madrugada. Assim que amanheceu, Dagoberto foi até a polícia. Ao chegar ao local, ele contou que ficou esperando a namorada a noite toda, contou também que foi até o trabalho dela quando amanheceu, porém que não a encontrou em lugar algum. A partir daí, as investigações então se iniciaram. Uma das primeiras coisas que os policiais fizeram foi ligar para Jesus, o ex-marido de Raquel, e assim que começaram a conversar com ele, ele disse que não sabia de nada, que não tinha falado com Raquel até então, e ainda comentou que eles deveriam investigar o namorado que ela estava naquele momento. Quando os investigadores disseram para Jesus que Raquel era sua ex-mulher, ele quis enfatizar que ela não era sua ex, que eles só estavam dando um tempo, mas que em breve eles iam voltar a ficar juntos. Depois disso, Jesus comentou que ele não podia ficar falando no telefone porque ele tinha que levar seu filho para o colégio, e então eles desligaram. Após isso, as buscas por Raquel se intensificaram. Eles procuraram em hospitais, estradas, em ruas próximas ao local onde ela trabalhava. Eles também verificaram os cartões de crédito de Raquel, porém ela não tinha utilizado nenhum. Perceberam que o celular dela só caía na caixa postal e que tinha parado de funcionar do nada, e ficaram sem rumo para seguir, não sabiam muito bem o que fazer, porque além de tudo isso, o carro de Raquel também não tinha sido encontrado. Após isso, os policiais decidiram ir até a casa de Jesus. Ao chegar nesse local, Jesus só falou bem de Raquel. Ele ainda comentou que tinha visto ela no dia 4 de setembro, que foi o dia que ela desapareceu. Falou que ele tinha ido até o trabalho dela na parte da tarde, no horário de almoço, porque sua filha do meio, Melissa, estava passando mal, queria muito ver a mãe, e por isso ele decidiu levar a filha até lá para que ela pudesse ficar um pouco com a mãe. Com isso, os policiais decidiram conversar com Melissa para saber como foi aquele encontro. Ao falar com ela, ela confirmou que encontrou a mãe na tarde do dia 4 de setembro e ainda disse que tinha gravado um vídeo desse encontro. Quando os investigadores perguntaram por que ela fez isso, Melissa disse que gravou porque sua irmã mais velha tinha pedido para saber o que seus pais falavam quando se encontravam, e por isso ela mostrou esse vídeo a eles. Nesse vídeo, Raquel parecia bastante chateada. Parece que durante a gravação, Jesus e ela estavam discutindo sobre o término, ele não estava aceitando o fim do relacionamento, e depois, em uma parte desse vídeo, Melissa começa a se queixar com a mãe. Ela começa a dizer que Raquel a abandonou, que ela era egoísta e que só queria saber dela e não dos filhos. Os policiais então perguntaram a Melissa o que ela e seu pai fizeram após esse encontro. Ela contou que o pai foi buscar seu irmão mais novo no colégio. Depois disso, eles foram para casa. Ele fez o jantar enquanto ela e seu irmão estavam fazendo o dever de casa, e depois disso todos foram dormir. Os policiais então decidiram interrogar algumas outras pessoas que estavam na vida de Raquel. Uma dessas pessoas foi uma amiga dela, que chegou a ser sua vizinha em certo momento. Essa vizinha disse aos investigadores que eles deveriam investigar Dagoberto. Segundo algumas reportagens, ela falou que Raquel e Dagoberto não eram namorados, que Raquel só via ele como amigo, e por isso os investigadores começaram a imaginar que talvez aquela noite
Dagoberto quis ter algo mais íntimo com ela, Raquel não quis, e então ele teria feito alguma coisa. Os policiais então chamaram ele novamente para ser interrogado. Dagoberto enfatizou que ele e Raquel eram sim namorados, que eles viviam super bem, aceitou fazer um teste do polígrafo e no final ele foi aprovado. Como os investigadores ainda estavam duvidando da inocência de Dagoberto, eles decidiram verificar os registros do celular dele para tentar saber onde ele estava aquela noite. Ao verificar esses registros, eles mostraram que Dagoberto estava dizendo a verdade, que ele realmente passou toda a noite em casa e então por isso ele logo foi descartado. Por mais de um ano, o caso continuou sem respostas, eles não sabiam muito bem o que fazer, nem em que direção ir, até que um certo dia os policiais conversaram mais uma vez com a amiga de Raquel. Ela os procurou para dizer que estava desconfiando muito de Jesus. Contou que o casamento entre eles era bastante conturbado, que por vezes ele a agredia e que quando se separaram ele chegou até a contratar um detetive particular para saber o que Raquel estava fazendo de sua vida pessoal e também comprou um dispositivo de rastreamento, colocou no carro de Raquel e acompanhava onde ela ia pelo seu celular ou pelo computador. A amiga de Raquel ainda relatou que Jesus estava pintando Raquel como uma péssima mãe para seus filhos. Ele vivia dizendo que Raquel tinha os abandonado, que ela era uma mãe relapsa e que ela não os amava. Por ser o suspeito principal nesse caso, Jesus foi interrogado várias vezes durante o ano. Em uma dessas vezes, ele disse aos detetives: "Olha, eu tirei a vida dela. Me leve já para a prisão." No entanto, seus advogados de defesa alegaram que isso não foi uma confissão e que ele estava apenas sendo sarcástico. Investigando um pouco mais a fundo o ex-marido de Raquel, os investigadores conseguiram também verificar os registros do celular dele e quando receberam a conclusão, se provou que ele estava sim próximo ao colégio onde Raquel trabalhava, no mesmo horário em que ela saiu. Os investigadores então decidiram falar com a filha mais velha de Raquel. Após muitas tentativas, ela finalmente contou que saiu de casa porque ela não aguentava mais a briga entre os pais e depois disso ela aceitou ir até a delegacia prestar um depoimento. Nesse mesmo dia, a polícia também entrou em contato com Jesus. Eles pediram que ele fosse até a delegacia com seus filhos e após relutar um pouco, ele também foi. Assim que Jesus e os filhos chegaram na delegacia, os investigadores deram uma desculpa e conseguiram falar com os filhos sem a presença dele. Os dois filhos ficaram em uma sala com a irmã mais velha, Jesus ficou em outra, e durante a conversa com os filhos de Raquel e Jesus, em certo momento eles contaram a verdade, porque a irmã mais velha insistiu muito, e disseram que no primeiro interrogatório o pai os induziu a mentir. Eles falaram que antes da polícia chegar na casa deles, Jesus mandou que eles dissessem que ele passou a noite inteira em casa, que se eles não fizessem isso, eles seriam levados para longe, ficariam longe dele e não teriam mais família. Após isso, os investigadores que já estavam falando com Jesus contaram tudo o que os filhos disseram. Ele se mostrou muito irritado com isso. Até então, ele só estava negando a todo momento, disse que não tinha feito nada, porém quando ele ouviu isso, ele ficou bastante chateado, porém não confessou nada. Mesmo sem confessar, os investigadores decidiram prender ele naquele dia, em fevereiro de 2013, e após isso, eles conseguiram um mandado para vasculhar a casa de Jesus, e nessa casa eles encontraram um aparelho de rastreamento. Esse aparelho era o que ele utilizava para rastrear Raquel. Porém, quando eles verificaram o sinal daquele aparelho, eles não encontraram nenhum sinal recente dela. Eles então começaram a ficar um pouco preocupados, porque eles sabiam que sem evidências físicas, se Jesus fosse até um julgamento, provavelmente ele não seria considerado culpado, porque eles não tinham nada contra ele. E Jesus também sabia disso, tanto que todas as vezes que ele era interrogado, ele ficava só caçoando dos investigadores, ficava agindo de uma maneira sarcástica, era irônico e dizia que eles não tinham absolutamente nada contra ele. Somente em 2014 foi quando finalmente a verdade apareceu.
O pai de Jesus, que tinha 81 anos na época, estava com algumas dívidas por pedágios que ele não tinha pagado, e os investigadores descobriram que um desses pedágios foi no dia 4 de setembro, tarde da noite. Os investigadores então confrontaram sobre isso. Ele inicialmente negou, disse que não tinha saído de casa, porém quando ele percebeu que não tinha mais como mentir, ele contou que buscou Jesus aquele dia em um posto de gasolina e que foi bem tarde. Os policiais então foram até esse posto de gasolina, eles vasculharam as redondezas, descobriram que tinha um lago perto do posto e então eles enviaram alguns profissionais para analisar aquele lago e enfim eles encontraram o carro de Raquel e ela estava dentro dele. Ao abrir o carro, os investigadores encontraram um celular, uma faca e um óculos que não pertenciam a Raquel. Ao observar esses objetos, eles se lembraram do vídeo que a filha de Raquel gravou na tarde em que se encontrou com a mãe, e ao verificar esse vídeo, eles perceberam que aquele óculos era o mesmo que Jesus estava usando aquela tarde. Além disso, o celular que foi encontrado no carro não pertencia a Raquel, se confirmou que ele era de Jesus, e por isso eles finalmente conseguiram as provas que tanto queriam. Quando Raquel foi encontrada, ela também passou por uma análise. Apesar disso, os profissionais disseram que, infelizmente, por causa da água e do tempo que passou, eles não podiam confirmar como ela perdeu a vida. Mesmo com tudo isso, os profissionais ficaram felizes por poder finalizar esse caso, disseram que finalmente Jesus iria ter um julgamento, e esse julgamento aconteceu em junho de 2016. Durante o julgamento, os advogados de defesa disseram que provavelmente o que aconteceu com Raquel foi um acidente, que Jesus não teve a intenção. Ainda no tribunal, um dos filhos de Jesus e Raquel deu uma carta para os promotores. Nessa carta eles diziam o quanto a mãe fazia falta, o quanto as pessoas tinham que priorizar a família, priorizar estar junto das pessoas que amam. E quando essa carta foi lida, Jesus ficou muito irritado, ele não gostou nada disso, se virou contra seus filhos e ao final do julgamento ele foi sim considerado culpado e recebeu perpétua. Após o julgamento, os filhos de Raquel e Jesus não quiseram falar com jornalistas. Até hoje, eles vivem longe da mídia, não querem falar sobre o assunto. Parece que eles se mudaram para a mesma cidade onde a irmã mais velha estava morando, que era na Flórida, e vivem muito bem por ali. Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso, se você já conhecia ele ou não, e coloca sua opinião, que é muito importante para mim. Se você puder, compartilhe esse vídeo nas suas redes para me ajudar a fazer com que outras pessoas conheçam o meu trabalho. Ativa o sininho para ser notificado dos próximos vídeos. Não saia daqui, por favor, sem deixar o seu like e pelo menos um emoji nos comentários. Mesmo que você não saiba o que escrever, coloca só um emoji, porque isso já me ajuda demais, tá bom? Me siga também lá no Instagram, @marissa.neves. Todas as vezes que posto vídeo aqui, eu coloco lá. E então você nunca vai ficar sem saber os dias que eu posto e nem os horários, tá bom? A maioria das vezes sai vídeo aqui no canal, segunda, quarta e sexta, às 7 da noite. E então eu espero vocês aqui sempre pra gente se encontrar e conhecer um novo caso. Um beijo no coração de vocês, obrigada por tudo sempre. Fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.